Salve quarta-feira! E hoje finalmente chegou o dia da decisão. É final da Copa Verde e o clima é favorável sim. Tem Paysandu e Goiás. Mais do que nunca o torcedor do Papão está acreditando nessa volta por cima. O empate contra o Operário já foi um sinal de que as coisas podem mudar e podem melhorar. Qual será o time do Paysandu? Tem surpresa, tem veto, tem jogador que não ganhou condição, tem jogador que está voltando e tem o esquema tático que meio que diferente do Paysandu para tentar surpreender o Goiás no jogo de hoje lá no Serra Dourada, valendo o pentacampeonato da Copa Verde. E o Remo que continua no G4. Resultado de ontem, não tiraram o Remo da quarta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Ou seja, vai jogar na sexta-feira contra o Criciúma, defendendo a sua colocação entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Muito legal. Então, tranquilo, e já já a gente tem aqui as informações para você, tanto do Remo como do Paysandu, nesta quarta-feira. Seja abençoada para você. Se você ainda não assinou o canal, pode chegar, aciona o sininho, deixa o like. Com 50 mil vai ter um super sorteio. Vai ser muito legal ter você aqui e poder premiar você. Esse é o meu objetivo. Então, o YouTube cada vez mais recomendando os nossos vídeos e os nossos conteúdos. Então, você é a nossa grande meta. Então, vem com a gente. Vamos falar desse jogo do Paysandu hoje. Paysandu que, aliás, chegou lá em Goiânia domingo, primeiro do que o Goiás, né, que jogou no domingo e acabou chegando só na segunda-feira. O Paysandu treinou ontem, treinou segunda e treinou ontem também. Aliás, estava previsto no CT do Atlético Goianiense, mas o Paysandu acabou treinando no CT do Vila, tanto na segunda quanto na segunda-feira. O Rossi com o Vilela foram integrados à delegação e a gente vai falar da ausência, né? Principalmente no setor defensivo. O Quintana foi vetado, ele foi ontem para campo, ficou fazendo tratamento, tentou fazer um teste lá, mas o DM Bicolor vetou o Quintana, que não pode jogar a partida de hoje contra a equipe do Goiás. Tenta se recuperar pelo menos para o jogo de domingo contra o CRB em Belém pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Paysandu está animado, os jogadores reuniram, conversaram, houve um papo muito legal do técnico Luizinho, tentando mostrar que o Paysandu tem poder de reação e isso depende muito dos jogadores que vão a campo. O Goiás está na dele, está tentando buscar aí a vaga da Copa do Brasil, assim como o Paysandu. O Paysandu tem a vaga garantida, porque já está na final do Parazão, mas o Goiás não chegou nas finais do Campeonato Goiano. Então, só faturando a Copa Verde vai tentar chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Matheus Nogueira, se ele não falhar, se a bola não passar por ele, já é um grande negócio para o Paysandu. E ele fala um pouquinho da questão da liderança que existe no grupo, a importância de ter os líderes, desde a sua chegada, hoje um goleiro que é titular absoluto, tem realmente uma bagagem muito grande, e fala principalmente do que o Paysandu pode produzir no jogo de hoje, o que prepara o Paysandu para o jogo contra o Goiás. Matheus Nogueira. Cara, acho que como foi o jogo lá, um jogo bem acirrado, de duas grandes equipes, a gente propõe um pouco mais, né, mas vamos ter que ter muita inteligência emocional, inteligência de jogo, né, quanto antes a gente assimilar o jogo, melhor pra gente, né, e vamos para os ganhos individuais, né, vamos propor quando tiver que propor o jogo, né, e se tiver que daqui a pouco esperar um pouco mais, né, até a gente acredita que eles vão se impor um pouco mais lá em casa, mas é como eu falei, assimilar o contorno do jogo, a gente entender para que a gente, né, possa ter lucidez nas ações e fazer o que precisa ser feito para ser campeão. Que é só um momento que depende só da gente para poder sair dessa situação, né? Claro que a gente também preza pelo nosso torcedor, né, que quando eu cheguei aqui na Série C foi um fator fundamental, né, comprou a briga com a gente em todos os momentos e tivemos aquela virada de chave, conseguimos nosso acesso. Ano passado também compareceu, né, mas isso tem que partir primeiramente da gente, né, e acho que é isso.
né? Essas lideranças servem para que nesses momentos a gente não ache que está tudo perdido, que só depende da gente, e também no momento de euforia a gente não achar que está tudo certo, né? Manter o pé no chão para que a gente possa dar sequência no trabalho. E o torcedor do Paysandu vai naquela expectativa de ver a melhor formação. Sem o Quintana, o Luan Freitas formaria dupla com o Novídio? Não. É com o Ramon Rodrigues, porque o Vilela deve voltar ao time titular, né? Matheus Vargas deve ser mantido como titular também, até porque a gente sabe que o André Lima não pode jogar, o Dudu Vieira nem o Everson, são os três que estão fora, assim como o Eliel também não pode jogar a Copa Verde. Então, o Luizinho tem que formar com aquilo que tem. O Marlon treinou ontem, foi liberado, mas ele é dúvida. Eu acho que o ataque do Paysandu deve ter Rossi, o Benítez e o Borazzi. Agora, existe uma possibilidade também do Luizinho formar a zaga com 3 zagueiros. Aí ele teria o Ramon, o Luan e o Novídio. Vamos aguardar? Brian, Edilson, PK, essas são as possibilidades. O detalhe é o seguinte, o Luizinho vai tentar surpreender o Goiás e tomara que dê certo para tentar faturar. Até porque o Goiás vai ter que sair para o jogo, tem que ganhar o jogo. Decisão aberta, 0-0 no primeiro jogo, então quem ganhar leva. Mas também os pênaltis pode ser uma possibilidade para o Paysandu. Então, torçamos para que dê tudo certo para o Bicola hoje. E o Remo que viveu o day after, né, ontem, da vitória importante, vitória grande contra o Curitiba e do tamanho da importância que foi vencer o jogo, mesmo, como disse Castilho, as duras penas com sofrimento, mas o próprio Daniel Paulista disse o seguinte, o Remo vai ter que saber sofrer no campeonato, até porque todos os jogos são decisivos, todos os jogos são importantes. Ontem à noite tivemos 2 jogos em empate, ótimo, porque segurou todo mundo ali. Atlético Goianiense e Cuiabá empataram em 1-1 lá na Antônio Ascioli, em Goiânia, né? E o Volta Redonda com a Ferroviária empataram em 0-0. Volta teve um gol anulado aos 48 do segundo tempo, mas foi uma falta do jogador de ataque, por isso não valeu. Classificação permanece a mesma, Atlético Paranaense, América Mineiro, CRB e Remo, os 4 primeiros. O Avaí com 8, Cuiabá com 1 ponto, foi a 8 também, mas é o 6º colocado. O Paysandu é que caiu uma posição de 17º para 18º por causa do ponto conquistado pelo Volta Redonda e tem um saldo menor, negativo menor. O Paysandu ainda tem -4, enquanto o Volta Redonda que tem -3. Mas tudo isso pode mudar, até porque é o seguinte, dependendo do jogo de hoje do Paysandu, domingo contra o CRB, pode ser outro astral e de repente a virada de chave. O Remo vai agora para o jogo contra o Criciúma e pode ter novidades, né? O Sávio deve voltar na lateral esquerda porque o Alan Rodrigues está suspenso. Bom, com relação ao restante do time, o técnico Daniel Paulista agora vai ter que fazer uma reavaliação, porque a tentativa da estratégia com o Dodô não deu certo e o Pavani está pedindo passagem. Mas o Regis, que foi contratado, também pode estar nesse bolo e de repente pode ser relacionado para o jogo contra a equipe do Criciúma. Quem está conosco? Falamos do goleiro do Paysandu, o Matheus Nogueira, ou agora o goleiro do Remo, o Marcelo Rangel, figura exponencial no jogo contra o Curitiba, um dos grandes destaques do jogo. E fala que Série B não tem moleza, é sofrimento, mas fazendo o dever de casa, o Remo vai cumprindo o seu papel. Marcelo Rangel. Cara, a Série B ela não tem jogo fácil, a cada rodada você tem que estar provando, se superando, entrando sempre focado e concentrado nas partidas, não tem adversário fácil, vai ser aí 38 rodadas aí dificílimas e a gente espera cada uma delas pontuar, e principalmente dentro da nossa casa com as vitórias. E ontem foi um dia especial, onde a nossa torcida lotou novamente, esteve com a gente, apoiando lá os 90, 100 minutos. E dentro de campo a gente foi muito aguerrido. Às vezes futebol você tem que saber sofrer. E ontem foi um dia desse também. A gente, em determinados momentos do jogo, se defendeu muito e muito bem. Eu fico feliz, né, particularmente também por ter ajudado novamente o grupo. Isso é fruto de um trabalho do dia a dia, né, não só meu, mas de todo
o treinador de goleiro, né? Os outros goleiros também, a gente tem que dividir, né, os méritos. E quanto ao grupo, cara, acho que esse é o foco, esse é o espírito da Série B. Nem sempre você vai fazer um grande jogo, mas o importante é pontuar. Aí o Marcelo Rangel conosco aqui no Tomazão TV, lembrando que agora de manhã, movimentação no Baianão, com zona mista com os jogadores, e à tarde a viagem para Criciúma. O Remo vai para Curitiba, mais ou menos aquele mesmo trajeto, e de Curitiba vai para Criciúma, eu acho que fica mais próximo lá, ou se vai para Floripa, não tenho mais ou menos a logística, mas é aquela logística complicada, porque tem estrada, tem ônibus, e o Remo antecipa essa viagem para poder treinar na quinta-feira, na véspera do jogo, para poder concentrar tranquilo, e aí o Daniel Paulista definir o time que vai a campo contra o Criciúma. É jogo duro, mas tem uma parada para ser acertada aí. O Criciúma tirou o Remo da Copa do Brasil. Agora está na hora do Remo devolver o troco lá no Heriberto Rios. Beleza? Vamos lá então, torcendo hoje para o Papão contra o Goiás, tentando o penta da Copa do Brasil e esperando que o Remo faça trilhando um ótimo caminho para o jogo contra o Criciúma. É isso que a gente quer. Ótima quarta para todo mundo. Valeu, galera. Tamo junto.